Vamos para Salmos de número 27, verso 14. Estou maravilhada com meu Deus é lindo, é magnífico, Ele é esplêndido, Ele é lindo. Abraço aos nossos irmãos que estão lá do outro lado, né? Está lá nos assistindo, né? Às vezes pelo celular, às vezes pela televisão. Seja onde você estiver, Jesus é Jesus de perto, porque Ele está aqui, está aí, pertinho de você. Está aí na sala com você, se você está no quarto, Ele está onde você está e está aqui conosco. Aleluia. A igreja bem podia ler numa só voz, né? Está falhando aqui, mas normal, né? Então vamos lá, vamos. Eu vou ler e vocês vão ler após mim. Espera no Senhor. Vamos falar mais forte, né? Espera no Senhor. Tenha coragem. E Ele fortalecerá o teu coração. Anima. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. Irmãos, nós estamos presenciando, que eu gosto mais desse negócio, e eu gosto de estar por dentro, uma viagem para o espaço, né? Artemis 2, e na cápsula Orion estão ali 4 pessoas de coragem. Reid, né? Que é se não me engano, o capitão ali, o chefe. E eu estava lendo um pouquinho sobre cada, eu gosto mais desses negócios, e para ficar por dentro. Então eu descobri que esse homem, em 2020, a esposa dele morreu de câncer, ficaram 2 filhas adolescentes, e ele, antes da partida, ele convocou essas filhas, e mostrou para elas onde ele estava deixando todos os documentos de tudo que ele tem, e disse o seguinte: o pai está indo para uma viagem para a Lua. Essa viagem é forte, né? Lá não vai pisar a Lua, mas vai aproximar o mais perto possível, é o que eles pretendem. E ele disse: vai lá que o papai fique sem ar, né? Que o papai não volte. Então, vocês sabem onde estão os documentos. E nós temos ali também um dos corajosos, que é Victor. Esse homem receberá a conquista do primeiro negro a viajar para a Lua. E também a Cristina. Estive estudando sobre ela e eu achei interessante que desde pequena ela tinha um quadro do espaço, a Lua lá no meio do espaço, e ela cresceu falando: um dia eu vou lá, um dia eu vou ver a Terra lá de cima. E esse negócio cresceu na mente dela. E ela receberá honras pela primeira mulher, né, nos representando, a primeira mulher nessa viagem tão admirada pela humanidade. E, por fim, o canadense Jeremy, né, talvez eu não pronuncie direito o nome dele, ele não é como os demais, mas ele vai receber o troféu de primeiro canadense a pisar, aliás, não vai pisar, mas a viajar. E aquilo mexeu demais da conta. E interessante que um desses tripulantes, que é o Victor, o que é negro, esse homem, cada um podia levar um pouquinho de coisa, só um pouquinho de coisa que não pese nada naquela cápsula de Orion. E ele levou consigo o maior tesouro
que se pode pegar na mão, que é a Bíblia Sagrada. Gente, eu fiquei maravilhado com esse negócio. Ele levou a Bíblia Sagrada para essa viagem. De coragem. E aí veio-me a mensagem assim: de onde esse povo tirou essa coragem de ir para lá? É muita coragem, irmãos. E aí eu fui entendendo que esta coragem veio dos estudos, do incentivo de quem eles viviam juntos, desde pequenos. Aquele incentivo, você vai conseguir, você vai chegar até lá. E eles estudaram, e eles foram incentivados a isso, e eles foram adquirindo a coragem diante dos estudos e da busca de conhecimento. E aí eu falei, meu Deus, esse negócio é forte. É forte. Porque nessa terra tem pessoas que têm atitudes de coragem que o mundo inteiro admira. É de admirar. Eu fico assistindo e vendo lá, que hora que eles vão, é amanhã por volta de meio-dia, vão aproximar da lua. Então eu tenho que ver esse negócio. E aí, eu estava aqui no bazar da terceira idade, com as irmãs aqui, quando cadê o diácono Flávio? Está lá fora? Muito bem. Quando o diácono Flávio, com a família, que chegaram bem cedo de uniforme, né? Destacou demais esse uniforme azul, que coisa linda. E chegando pessoas, eu achei lindo demais a adolescente ali, Emily, como é que é o nome dela? O Emily lá, sabe? E ela apareceu de uniforme, todo mundo, e todo mundo chegando, e que movimento lindo, maravilhoso. E aí o presbítero, cantor Maciel, estava cantando. E nós dali, eu fazendo uma filmagem para o meu canal, de repente, ele ali fala uma rajada de língua estranha, no meio da rua, cantando. E aí o Espírito Santo falou comigo. Fala dessa coragem. Não é a coragem que se prepara desde quando criança e vai preparando para chegar à lua. É uma outra coragem. E eu quero falar desta coragem. A coragem divina. Se acaso quer um tema, então está aí. Diácono Jean. A coragem divina. Irmãos, essa coragem não tem nada a ver com quem enfrenta a mata no escuro para caçar. Não tem nada a ver com aquele que entra no foguete, depois ele vai separar. Não tem nada a ver com a conquista humana. Essa coragem da qual eu vou falar, que o Espírito Santo pôs no meu coração, é a coragem que soma para o reino. Essa coragem, ela não é a ausência do medo. Essa coragem, ela rasga a alma do crente para fazer. Parece que eu vejo ela brotar, ela nascer, ela é uma virtude, é um dom do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo estava no monte, suando gotas de sangue, gente, que peça teatral que essas crianças fizeram. Eu não pude resistir às lágrimas, porque eu lembrei de Jesus Cristo sendo pregado. Os pregos não seguraram Jesus na cruz. O que segurou Jesus na cruz foi o amor pela humanidade. Não resisti às lágrimas, porque é Deus falando, é Deus falando.
E Jesus, quando ele estava agonizado, ele chorava, ele orava, eu nem sei o que é que Jesus fazia, porque, irmãos, dê a notícia, você vai ser preso, possivelmente essa noite, você vai ser julgado, e logo você já está morto. Irmãos, qual é o ser humano que não vai entrar em agonia profunda, de suar sangue? Não, mas ele era Jesus. Ele não usurpou ser Deus. Nessa hora, ele estava totalmente sendo humano, sofrendo dor. E quando ele está em agonia, porque os judeus tinham o costume de orar em pé, mas Jesus quebra aquele ritmo e se humilha. A Bíblia diz que ele ajoelha, porque ajoelhar, dar-se a entender que está se humilhando, apesar que o nosso Deus ouve a nossa oração deitado, em pé, de cabeça para baixo, lá no espaço, lá do jeito que eles estão, o Senhor, independente da posição, ele vai ouvir sua oração. E Jesus se humilha diante do Pai, e ele ora, ele levanta, vê discípulos dormindo, ele volta, ele ora. A Bíblia diz que ele fala assim: Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo: Pai, se o Senhor quiser, se for o teu querer, tira esse sofrimento meu. Ele estava dizendo: eu estou agoniado, tira e não deixa, para com isso, esse sofrimento estava demais. E a Bíblia diz que um anjo do céu apareceu para dar coragem a Jesus. Um anjo apareceu para encorajar Jesus até a morte crucial. Até Jesus precisou de coragem diante da agonia. E o Espírito Santo hoje quer colocar esta virtude em mim e em você. De ter coragem. De ter coragem para fazer. Irmãos, esta virtude, quando ela vem para nós, ela é um dom de Deus. Essa coragem. Nós entregamos o profeta, ele vai e coloca a mão sobre o doente, irmã missionária Patrícia, mesmo estando doente. Este dom faz com que na hora da ministração, da cura, da imposição de mãos, do microfone, esquece que também está enfermo, que também tem filhos desviados. Eu vejo aqui a missionária Leslie orar, ministrar sobre cabeças de pessoas e profetizar. Às vezes a pessoa não conhece a Cristo e ela esquece que na casa dela tem alguém que ainda não conhece Jesus. Então essa virtude, missionária Leslie, faz o vaso esquecer quem é. Faz esquecer o que está passando. Faz esquecer o que está sofrendo. Faz esquecer que falta um pé, que falta um braço, que falta um olho. Faz esquecer que é cego, que não está vendo, que tem deficiência visual. Esta virtude de coragem faz com que a gente esquece quem somos. Faz com que a gente esquece o que estamos fazendo ou o que falamos. Simplesmente nos impulsiona e nos toma e nos faz falar, fazer, ministrar, pregar. Esta virtude chamada coragem faz um cantor estar sobre um trio elétrico e ali embaixo pessoas que não gostam e que gostam de Jesus, pessoas, presbítero Daniel, injuriado. Eu também peguei uns folhetos, fui evangelizar, de repente deparei com um rapaz que passava, eu disse: olha, eu posso te fazer um convite? Não. Eu posso te entregar o folheto? Também não. Falei: então amém, vai com Jesus.
É assim, mas nos dá coragem para isto. Um dia eu estava em Parauapebas, no Pará. E eu fui com os pastores ali, aquele casal de pastores. Eles queriam me mostrar, a primeira vez que fui lá, mostrar a cidade, algumas lojas, algumas coisas. Quando pararam o carro, o Senhor me deu esta coragem. E eu, onde eu ando, irmãos, é para obedecer. Pode ter certeza, igreja. Mas o Espírito Santo falou para mim, não desça do carro, até que eu mande. Falei para aqueles pastores, o Espírito Santo falou para mim, não descer. Então convém ou o senhor me der a chave desse carro, ou o senhor, não sei o que o senhor vai fazer, mas eu não posso descer. Falou, opa, é Deus falando, missionário, pode ficar aí, está aí, a chave do carro. Porque ali, o que que Jesus quer? O que é que o Senhor quer? E nada. O que o Senhor quer? De repente subia um andarilho por uma avenida lá muito movimentada. Todo sujo, carregando sujeira pelo corpo, muito tempo que com certeza não banhava. E o Espírito Santo falou para mim assim, agora desce. Ele sentou no meio-fio, o Espírito Santo falou, desce e senta do lado dele e prega. Falei, tá aí a obra. Desce, irmãos, coragem, porque poderia ser um assassino, poderia ser uma pessoa muito mal. Eu em terra estranha, estado estranho. Mas o Espírito Santo falou e eu precisei de quê? Coragem. Coragem. E na hora eu recebi aquela coragem, sentei próximo a ele, o Senhor revelou a vida dele, falou, fez a obra, ele aceitou Jesus, reconciliou, porque quando era criança, era da igreja com a avó, depois desviou, e esse homem reconciliou com o Senhor, indiquei ele para o pastor cuidar, e a obra naquele lugar estava feita naquela praça. Tem coisas, irmãos, que só essa virtude chamada coragem vai nos levar a fazer. Irmãos, Davi, ou Davizinho, toda criança gosta que fale de Davi. Vocês acham que é fácil? Você está no pasto, missionária Kate, cuidando de ovelhas, e de repente, irmãos, só de você ouvir o rugido de um leão, irmão, você dá um arrepio assim, ó. Eu ouvi, mas não fui lá não, eu ouvi no zoológico. Ele de lá do vidro, eu ainda arrepiei de medo. Irmãos, aquele trem chega a entrar na alma. Quando ele faz com gosto, ele parece que ele faz para exibir. Irmão, você arrepia. Agora você acha que Davi está lá, quem sabe, cantando, quando ele olha quem está por perto? Um leão. E ele estava faminto. E ele queria comer ovelha. Aí vocês acham que Davi fala, eu sou bom no estilingue, na funda. Então com essa pedrinha eu derrubo o leão? Ele recebeu a virtude da coragem na hora para enfrentar o leão. Da mesma forma, quando veio um urso faminto e ele recebeu aquela virtude do Espírito de Deus e ele partiu para cima do urso e ele exterminou. Ele estava sendo preparado pelo Espírito de Deus para enfrentar o gigante lá na frente, para defender o exército de Israel. Ele estava sendo preparado, mas neste preparo teve que receber coragem. Quando ele vai falar com Saul, ele fala, o teu servo matou um leão, matou um urso. O que é esse gigante aí? Coragem para vencer.
coragem para levantar a cabeça e alegrar no Senhor, sabedora, que essa semana, se você levantar a tua cabeça diante dessa guerra, você vai receber esta unção de coragem e vai vencer. Você vai vencer esta peleja. Você está precisando, eu estou precisando de coragem. Senão o Espírito Santo não falaria nesse assunto. Ele é que sonda a igreja. Ele é que sonda o coração. Tem pessoas que hoje, que essa semana você tem que tomar uma decisão muito séria. E o Senhor vai descer sobre ti esta coragem. Você vai tomar essa decisão. Viu o testemunho da irmã? Falei na hora, não trabalho mais lá, porque ela teve coragem. Certa vez uma serva do Senhor, ela ficou viúva e estava passando necessidade com os filhos, uma prova que Deus permitiu, para provar a fé dela. Quando viu que não tinha nada e ninguém trazia, ninguém lhe dava nada, ela orando, os filhos pedindo o que comer, ela não tinha 1 centavo, diz o testemunho dela. Ela orando, o Espírito Santo disse para ela: coragem. Pega os teus filhos, vai para o supermercado e começa a encher carrinhos. Essa mulher não tinha conta em banco, não existia Pix, essa mulher não tinha dinheiro, mas ela tinha o Espírito Santo de Deus. Tecando abraço. Nunca esqueci desse testemunho dessa mulher. E ela falou: vamos às compras, e a criançada alegre. Chegou no mercado, vamos pegar o que nós precisamos. É o arroz, é o macarrão, é não sei o que, e começou a encher. No 5º carrinho, ela começou: meu Deus, de certo, quando eu abrir a bolsa, o Senhor vai pôr dinheiro lá dentro. Ou então alguém que vai estar próximo a mim vai pagar. E começou a indagar, meu Deus. E começou a passar as compras. Foi passando. Quando estava acabando o 5º carrinho, uma sirene tocou. Muita gente sabe desse testemunho. Uma sirene tocou. E ela começou o coração a acelerar, porque ela pensou: alguém fez algo de errado, e ficou: ai meu Deus, já vieram me prender, né? Antes deu misericórdia. Só porque eles vieram dar os parabéns, e o gerente saiu alegre, veio abraçar. Senhora foi contemplada, porque quando a sirene tocasse, quem estivesse passando no caixa, levaria tudo 0,800. Pode aplaudir Jesus. Irmãos, quem tem coragem de sair no supermercado sem dinheiro e encher um carrinho, tem que ter esta virtude para fazer, ou então não consegue. Esse Davi aqui, ele recebeu. Vamos comigo para Maria de Nazaré. O anjo Gabriel aparece a ela e fala assim: não temas. Esse não temas é coragem. Maria, tenha coragem. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Mulher, tu vai ficar grávida. Ele já estava dizendo: tenha coragem, porque alguém vai falar mal de você. Ele estava dizendo: tenha coragem, porque o teu noivo de começo vai te rejeitar. Tenha coragem, porque será motivo de escândalo. E o poder do Altíssimo envolve aquela moça. E ela então engravida pelo Espírito Santo de Deus. Precisou de coragem. Coragem, irmãos. Se essa coragem não entra na vida de Maria, ela não teria força para isso. Se você andar
A Bíblia é cheia de exemplos. Se você for estudar quem era o apóstolo Paulo, com os tempos que passou, você vai entender que os estudiosos falam que ele era míope. Na carta aos Gálatas, ele chega a falar: vocês, irmãos, é que são os meus olhos. E ainda fala mais: eu escrevo com letras grandes. Grandes, porque não enxergava bem. E ainda os estudiosos dizem que ele andava trêmulo. Mas ele teve coragem de abrir igrejas, aproximadamente 20. Ele teve coragem de influenciar aproximadamente 50 lugares, longe, na Ásia Menor, na Europa, tudo quanto era banda. Esse homem teve a virtude chamada coragem. Ainda que eu esteja trêmulo, ainda que eu sei que tem uma sentença de morte, mas eu tenho coragem e eu vou continuar, porque eu sei que é de Deus. Ai, aramandai, arabassureman. Tem mulheres, irmãos, quem sabe aqui, não sei, talvez não tenha, mas tem mulheres cristãs, que elas vivem um quarto de guerra, vamos dizer assim, um quarto de guerra, porque às vezes o esposo vive uma aparência de crente, mas não é, viu? E a mulher sofre, e a mulher não fala, e a mulher fica quieta. Irmãos, eu saio por aí, por onde você não imagina. Eu passo em muitos bairros e vários lugares. E cada lugar, eu tenho a facilidade de receber mulheres, principalmente, para falar comigo e eu orar. E eu já vi casos. Eu já vi caso de uma mulher chorando. Irmãos, uma barbaridade. A mulher, crente da igreja, participava. Não posso nem falar muito, que hoje tem muita coisa filmando. A mulher naquele congresso, naquela cidade, ela, a líder de senhoras, e ela fazendo aquele congresso maravilhoso, fui ali para pregar naquele lugar. E ela muito alegre, eu me identifiquei com aquela serva de Deus. Identifiquei com ela, falei, mas que mulher alegre. E eu ali mais fiz uma amizade tremenda com aquela mulher. E ali após aquele congresso, me chamaram para um lugar, para uma refeição. E ela me chamou em particular. Falou, missionária, eu preciso falar algo com a senhora, que ninguém vai resolver e nem pode saber, na cidade dela, uma cidade para o lado aí do Vale de São Patrício, para aquelas bandas lá. E ela disse assim, olha, você está me vendo com as roupas aqui, as mangas compridas? Está muito bem vestida. Ela disse, pois é, bem vestida. Ela disse, olha, eu quero te chamar em particular. E me levou assim para mais escondidinho. E ela começou a erguer a roupa para que eu olhasse ela. Começou a erguer o vestido. Mostrava a barriga para mim. Irmãos, não tinha onde aquela mulher não ter marca de fivela de cinto. Eu fiquei parada. Falei assim, irmã, o que é isso? Ela, irmã, eu pago um preço muito alto para ser crente. Falei, como assim? Ela disse, o meu esposo, ele não é crente. No caso dela, não era crente. Não é crente. Ele fala, eu odeio crente, eu odeio pastor, eu odeio igreja. Eu não quero que você seja crente. Mas nós temos um trato. Se você quiser ir na igreja, você tem que ter na consciência. Cada vez que você for no culto, eu te dou uma surra.
Ela falou: pois bata, pode até matar, mas eu não deixo o meu Deus, e eu não deixo a igreja e líder de senhoras, igreja grande. Falei: irmã, você já falou isso com o seu pastor, com a sua pastora? Irmã, eu já falei, eles não podem fazer nada a não ser orar. Falei: você já falou isso para o delegado da cidade? Ela falou: não, porque no dia que eu falar, ele vai preso, quando ele sair ele me mata, e eu não vou poder mais entrar dentro da igreja. Preste, irmãos. O que você acha que essa mulher tem? Coragem. Coragem, irmãos. Eu sei que aqui na mente passou vários tipos de saídas. Cada um pensou numa saída. Eu fosse ela, eu fazia não sei o que não. Tanta coisa que passou pelas mentes. Mas o Espírito Santo, ele sabe trabalhar. O sonho daquela mulher não era ver o esposo dentro da cadeia. O sonho daquela mulher, aquela coragem que faz ela apanhar e ficar quieta, que fazia, porque Deus já fez a obra. O sonho dela foi o que ela me disse em lágrima: um dia eu vejo o meu esposo no altar pregando a palavra de Deus. Coragem para enfrentar, coragem para fazer, coragem para desvendar mistérios na casa do Senhor, os quais Ele quer que a gente faça. Se nós formos entender aqui Josué, capítulo 1, nós vamos entender que o Senhor fala: tenha coragem, Josué. Moisés, meu servo, já não está mais. Tenha coragem, tenha bom ânimo, alegra, levante essa cabeça, Josué. Eu sou contigo, eu estou contigo, por onde passares contigo eu irei. Então levante essa cabeça e tenha coragem. E carabassuremanto, Josué precisava de coragem. Irmãos, eu vejo Débora e quero me espelhar em Débora. Juízes 4 e 5. Só de Israel eram 10.000 homens que desceram para o ribeiro de Quizon para lutar contra o exército gigante dos cananeus, um exército ruim, malvado, assassinos, exterminadores. Aquela mulher se posiciona. Quando Baraque fala: eu não vou não, a não ser que você vá, irmão, misericórdia. Um homem, para mim, ele se acovardou. Jogar a maior responsabilidade, pastor Marcelo, de uma guerra para uma mulher ir na frente. Negócio seguinte: tu vai que eu vou atrás. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Aquela mulher levanta. Irmãos, eu vejo o Espírito de Deus descendo sobre Débora naquela hora, uma virtude de coragem, e ela recebe coragem. Parece que eu vejo Débora se levantando e falando: pois eu vou, eu desço ao ribeiro de Quizon, convoca as tribos, eu vou na frente, a vitória virá por mão de uma mulher. Eu desço para a guerra, eu venço. Irmãos, ela desceu, uma mulher, meu Deus, no meio daquela multidão de guerreiros. E essa Débora macha, essa mulher precisou de coragem. Essa mulher afugenta Sísera, o comandante do exército do rei Jabim, e ele corre, porque Débora parte para riba, irmãos.
Essa mulher não tinha medo, essa mulher não tinha um canhão, essa mulher não tinha metralhadora nem fuzil, essa mulher não tinha um caça para sobrevoar, ela não tinha uma bomba atômica, ela não tinha mísseis. Essa mulher tinha o Espírito Santo de Deus, essa mulher tinha a virtude, ela tinha a coragem do Espírito de Deus que desceu sobre ela. Irmãos, tem gente que não tem coragem nem de vir para os cultos. Salvo aqueles que, como o diácono Paulo e a Ellen hoje, estão aí, o carro estragou. Outros enfermos estão acamados. Outros viajando. Mas se você está na tua casa e você sabe que tem culto, você trabalhou para o seu bem, para o seu material, o dia inteirinho, mas de noite você não vem para o culto. Sabe o que está te faltando? Responde, o que está faltando? Coragem. Por que não tem coragem? Porque não está tendo o Espírito Santo. Porque se você der liberdade ao Espírito Santo, Ele vai descer sobre a sua vida e vai te dar coragem para prestar um culto racional. E quando esse comandante, irmãos, pé para quem tem, porque ele se depara com a mulher guerreira que não tinha medo, ele foge para a tenda do amigo. Eu corro para a tenda do meu amigo, a esposa, a Jael, esposa do meu amigo, eu tenho um acordo de paz, e eu vou para lá, eu tenho certeza, quem estiver lá naquela tenda vai me esconder. E ele tem uma decepção, porque quando ele chega, o Espírito de Deus desce a virtude chamada coragem sobre Jael. Ela diz: ei, toma um leitinho aqui, deita aí, eu te tampo com uma coberta. A coberta fala de intimidade com Deus. Deita aí, eu vou te tampar. Relaxa, porque em mim está descendo a virtude da coragem. Essa mulher, irmãos, não para qualquer um isto. A Bíblia diz que ela lança a mão de uma estaca, ela lança a mão de uma marreta. O que você tem nas suas mãos? A Bíblia diz que ela finca aquela estaca bem no crânio daquele homem poderoso. Capítulo 5, Cântico de Débora e Baraque, diz assim: a mãe do comandante olha pela janela e fica aguardando a dizer que ele está pegando os espojos, as coisas, as gratificações. Por isso que o meu filho está demorando. Ei, crente, tem gente aqui nesta noite, tem gente nos assistindo, que ao invés de entrar pela porta, está assistindo pela janela, que ao invés de ter vida no altar, está vendo pelo buraquinho. Por quê? Porque não se rende, porque não se joga, porque se não se decide de vez a ser Senhor. Essa coragem faz de falar em línguas estranhas. Essa coragem, irmãos, ela precisa de entrar em nós. Nós precisamos dela para vencer. Quem pode se atrever a passar uma noite inteira seguro no anjo, dizendo: eu não te solto? Só coragem.
Quem pode se atrever a brigar, a lutar com o anjo? Eu não te solto enquanto não mudar minha vida. Eu não te solto enquanto não me tirar esse cativeiro. Eu não te solto enquanto não me libertar. Eu não te solto enquanto não me abençoar. Jacó segurou o anjo e não quis. Eita, glória a Deus. E esse Jacó segura o anjo. Eu não te solto. Irmãos, eu vejo aqui a virtude chamada coragem. Ele sabia que um anjo, um príncipe, só de olhar para ele faria ele em pó. Vira pó, mas que a minha história vai ser dada, vai. Coragem. Como é teu nome? Jacó. Pois é, agora será Israel o príncipe de Deus. Precisou da virtude chamada coragem para lutar com o anjo, irmãos. Se nós formos andar pela Bíblia, nós vamos ver exemplos, irmãos do céu, que vai nos encorajar a estas coisas, a levantar a cabeça e a vencer. Eu vejo o exemplo lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, quando nos conta a história de uma mulher formosa, rica, uma mulher abençoada, por nome de Abigail. Mas essa mulher era casada com o diabo. Ela diz para Davi: Nabal é o nome, porque ele é Nabal, filho de Belial. Ele é demônio. O homem era um alcoólatra. A Bíblia fala disso. Bebia bebida forte, ficava bebão. Esse homem não era uma coisa boa. Esse homem era possuído por demônios. Era um fazendeiro bem sucedido financeiramente. E quando ele tem a proteção de Davi, que estava no Monte Carmelo, aquelas bandas que defendia as ovelhas, o gado, defendia a propriedade, porque estava aos redores. Quando viu os saqueadores, os ladrões, Davi partia com seus guerreiros para cima e defendia o rebanho, não deixava roubar naquela fazenda. Mas um dia Davi sentiu um cheirinho de churrasco, estava dando festa, era hora, era tempo, semana da tosquia das ovelhas, e esse Davi está lá, quem sabe sem comida, e de repente ele disse: eu faço bem, então eu recebo bem. Vai lá, pega uns homens e fala: desce lá no Nabal, naquele fazendeiro rico, e diz para ele que eu, Davi, filho de Jessé, estou pedindo pão e carne. Estou pedindo algo da parte dele para nós aqui. Ele com certeza não vai negar, porque a gente só faz o bem para ele. Tem gente que é assim: você faz o bem, ele paga com mal. Paga com mal. E quando, irmãos, esses homens chegam lá e pedem uma ajudinha para Nabal. O que era para Nabal mandar uma ajuda? Um alimento? Ele disse assim: quem é esse Davizinho? Quem é esse filho de Jessé? Que eu vou dar do que é meu para ele? Não vou não. Voltem para lá. Quando o recado chega em Davi, Davi que está ali com aqueles gigantes dele, gigantes na luta, que ali eram homens abandonados, desprezados, homens doentes, homens que foi, afasta de nós. Vamos dizer, homens que não prestavam. Mas Davi olhou pelo Espírito de Deus e ele viu que ia prestar. Ele viu que dali ele ia tirar gigantes de guerra. E agora Davi se enfurece e diz assim: 200 homens, 200 homens, peguem da espada. Amanhã vocês vão lá e exterminam tudo o que for do sexo masculino. Isso queria dizer homens, animais, patrão, servos, tudo. Mata, tudo. A ordem era mata.
Mas um servo chega na patroa e conta a história. Irmãos, eu vejo ali, porque ela não podia fazer um asim sequer, sem o conhecimento do homem. O homem era ruim, esse homem era muito mau. O homem chamado Nabal era filho de Belial. E ele estava embriagado, não tinha como ela conversar com ele, ele não estava sã de sua consciência, mas Deus lhe põe agora uma coragem nela, e esta mulher dotada de coragem, ela vai e chama os servos e diz: prepara a comida, prepara um banquete, e vocês rumam para mim, e nós vamos, porque eu vou cortar um trieiro, eu vou chegar na frente. Irmão, só uma mulher com a coragem de Deus, para enfrentar 201 homens no deserto, lá naquela estrada, onde não se via uma mulher, aquela mulher poderia sofrer maus tratos, aquela mulher estava destinada à morte, mas ela teve a coragem de Deus. E quando Deus dá coragem para nós, nós temos coragem, o medo desaparece, e agora de repente ela se lança diante de Davi, ela se joga de boca no pó e diz: me perdoe, e perdoe a tua serva, em nome do Senhor, perdoe o meu esposo que não sabe o que faz, é filho do diabo, perdoa ele, deixa a ação para Deus. Entrega nas mãos de Deus e não suja as tuas mãos com Nabal. Davi obedece, admira e volta. Irmão, só uma mulher revestida pela coragem do céu para suportar certas coisas. Ei, mulher, é você que sabe com quem você vive. É você que sabe o que você está passando. O Espírito Santo está mandando dizer isto. É você, mulher, que sabe o que está sofrendo na tua casa, as afrontas, as palavras que vêm contra você, que dói na sua alma, que é pior do que um tapa. É você, mulher, diz o Espírito Santo de Deus, que vai te dar coragem. Tem mulher aqui, que você até hoje não sabe se você casou com um homem. Não posso falar a palavra. Eu ia falar ou com um animal. Mulheres que sofrem. Mulheres que você olha no rosto e você sabe que está sofrida. Que cada vez que você conversa com alguém na tua casa, você recebe pontadas. Você recebe opressão. Você vai conversar com familiares e a ofensa chega primeiro dos lábios. E o Senhor está mandando dizer: recebe agora o Espírito da coragem para vencer.